7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler 4 versos de uma história muito conhecida, muito pregada, história que nós já até usamos como uma certa oportunidade. Evangelho de Lucas, capítulo 7, nós vamos ler versos 36, 37, 38 e vamos ler também 39. Todos encontraram? Lucas, capítulo 7, de 36 a 39. Aliás, vamos ler até o 38. Eu faço um certo comentário e aí nós lemos o verso 39 também. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para todos nós nesta noite. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Olha que interessante. Uma mulher que entrou rapidamente na casa de um certo homem chamado Simão, e naquela época não era aconselhável e às vezes era até proibido que uma mulher entrasse na casa de alguém quando homens estavam reunidos. E se ela chegasse, ela não poderia entrar se ela quisesse falar com a dona da casa, ou a esposa do dono, ou a mulher daquela residência. Ela precisava entrar pela porta dos fundos, ou conversar lá fora, porque havia uma reunião dentro da casa entre homens, e a mulher era proibida de entrar. Vamos ler o verso 39. E quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia qual é a mulher que ele tocou, pois é uma pecadora. Um momento inoportuno, pensou Simão. Um momento não adequado, imaginou aquele homem, citando: poxa vida, se esse tal de Jesus fosse realmente profeta, logo ele perceberia que esta mulher é uma pecadora e que é inadequado ela estar no nosso meio, diante de uma reunião que estamos tendo aqui. E depois, descorrer da conversa, Jesus disse a Simão, sabendo qual era o seu pensamento, citou aí uma parábola a respeito de 2 homens devedores, um que devia mais, outro menos, e foi perdoada a dívida daqueles homens, porque eles não saberiam de onde tirariam dinheiro para pagar. E então Jesus perguntou a ele: qual deles aí, Simão, que mais vai agradecer aquele homem que perdoa? Certamente aquele que tinha mais dinheiro. Então aí houve essa conversa que Jesus teve com ele, para que ele pudesse compreender o que é que Jesus queria mostrar. Mas o que nós vemos aí é que este homem pensou em um momento inoportuno para aquela mulher estar naquele lugar. Feche seus olhos por um momento. Vamos falar com Jesus esta hora. Grandioso Espírito Santo, é um prazer, ó Deus, falar contigo mais uma vez, e aqui diante da tua palavra, a qual nós lemos. E ó Deus, propusemos aqui, Senhor, um momento não adequado ao qual Simão pensou para aquela mulher, e muitas vezes nós, olhando para as nossas vidas, vemos momentos, ó Deus, inadequados para muitas coisas e muitas situações. Mas, ó Senhor Espírito Santo, eu te peço que nesta noite o Senhor venha tocar, ó Deus, o meu irmão e a minha irmã, que certamente há um pensamento dentro dele, dentro dela, que tem, ó Deus,
dentro de uma casa ao qual ela não foi convidada, a uma reunião que ela não foi convidada, na casa de um homem que certamente deveria ser um homem aí bravo, um homem de um grande respeito, muito conhecido na cidade. Era um fariseu, um homem que sabia a respeito da palavra, era um homem conhecido e conhecedor. E vejam, essa mulher viu que aquele momento não era o certo para ela, mas ela tomou as suas forças que restavam no seu ser, quem sabe era pequena força, mas ela tomando esta força, ela entrou com o objetivo de receber uma vitória em sua vida. E ela foi então para dentro desta casa e já se lançou aos pés do Senhor Jesus. Ela precisava adentrar para além do véu. Ela precisava ir para além daquilo que ela já sabia, daquilo que ela conhecia. Mas se você e eu pararmos para observar dentro de uma situação assim, nós veremos que às vezes vivemos um momento como o momento dela, um momento onde há mais lutas do que bonança. E olha que nós queremos mais a paz, mais a bonança, nós queremos mais a tranquilidade, mas nós só encontramos aí essas lutas, essas forças contrárias, ou seja, momentos inadequados sempre, onde nós pensamos, poxa vida, parece que a nossa fé vai se debatendo contra nós, e parece que nós vamos ficando com uma fé enfraquecida, parece que dá uma baixa na nossa fé, parece que nós ficamos aí com um momento que não é bom, que parece não ser bom, que é um momento ruim, e nós vivemos de muitos momentos ruins, é o que nós pensamos. Então vejam que as pessoas buscam o melhor, mas nem sempre elas alcançam o melhor. As pessoas se propõem a fazer o melhor, mas nem sempre elas conseguem fazer o melhor. As pessoas lutam para ter o melhor, mas às vezes perdem pelo meio do caminho ou ficam sem forças para poder continuar em sua luta e acabam por não conquistar este melhor. Eu sei que todos nós sonhamos em ter o melhor. Era o sonho daquela mulher. O sonho dela era ter o melhor, mas ela vivia um momento muito ruim e ela precisou arriscar muito. E ao arriscar, ela arriscou corretamente e acertou a mudança da sorte. Ela foi lá e bateu a porta da sorte, não deixou a sorte procurá-la, porque não iria achá-la. Então ela foi atrás e ela conseguiu entrar para dentro daquele lugar e ser abençoada. Entenda que o mundo, ele tem muitas aflições a oferecer para nós. Ele não tem coisas boas. Às vezes estas coisas que são aflitas, estas coisas que são perseguidoras, estes momentos de barreiras grandes, momentos inadequados, coisas que nós precisamos tomar uma força e não temos, estas coisas acabam por tirar o ânimo do Filho de Deus. Não que ele fique sem fé, porque nós nascemos com a fé permanecerá em nós, nós morreremos e levaremos essa fé conosco. A questão é que muitas vezes a fé ela está acesa ou então um pouco apagada, e nós precisamos ter uma fé acesa a cada dia. E nós sabemos que estas coisas tiram o ânimo do Filho de Deus. Nós sabemos disso, porque lutamos para alcançar um objetivo na nossa vida. E se não alcançamos, ficamos o quê? Frustrados. Acabamos por ficar frustrados em não alcançar. E o interessante, né? Parece que as oportunidades fogem de nós. Parece que as oportunidades acabam por fugir de nós. E estas coisas vão cansando a gente, vão tirando o ânimo. É aí que eu digo, parece que a fé diminui. Parece que a fé fica aí meia que abaladona. Uma vez ocorreu com Davi um fato, ele disse, aliás é um verso conhecido por demais, né? Todo mundo diz isso: Senhor, como tem aumentado o número dos meus inimigos, como tem aumentado o número dos meus adversários. Eu preciso do teu socorro, a Deus. E onde está o teu socorro? Eu vou olhar para cima, porque certamente virá do Senhor um socorro sobre a minha vida. Então vejam, é um momento que ficou preso ali. Parece que a fé daquele homem também diminuiu, por causa da opressão, a quantidade de inimigos se levanta. E a quantidade de inimigo que se levanta contra você e contra
Outro homem que ficou aí no momento bem perdido foi Josué. Quando foi passado o cajado da responsabilidade para ele, a mesma coisa ocorreu com ele. Não sabia se ia para lá, se vinha para cá, o que é que ele fazia. Enquanto ele ajudava, ele sabia todas as regras, mas quando foi para ele fazer, ele se perdeu dentro das regras, aquilo que ele havia aprendido. E citou: o meu Senhor. Se o meu Senhor estivesse aqui, ele saberia como lidar com a situação e eu sairia dessa, mas ele não está mais comigo. Aí nós sabemos da história que precisou aparecer o anjo do Senhor ali, se ia chegar a ele e dizer para ele ter um ânimo, porque o Senhor era com ele, para que ele se levantasse, e aonde ele andasse, Deus estaria com ele. Veja, precisou Deus dar um jeito de levantar aquele homem dele, porque parece que a fé dele diminuiu, ele ficou perdido na situação que era drástica, com toda certeza, como às vezes acontece comigo e com você, não sabemos o que vai acontecer. Outro homem também, Gideão. Então nós temos inúmeras histórias e situações onde já se viu um homem que estava malhando trigo em um lugar que faz vinho. Por que será? O lagar não é lugar de malhar trigo, é lugar de fazer o vinho, de pisar o vinho. Ele estava lá malhando trigo escondido e estava com toda certeza falando palavras que não deveria, porque estava desanimado com a situação que ocorria em suas terras, em seu país, diante dos inimigos que se levantaram. Todos viviam um momento na vida deles que estava longe daquilo que eles sonhavam e trabalhavam para conquistar. Quantas vezes passamos por isso? É dificuldade, é luta por ser desigual, uma luta muitas vezes infindável, que nós brigamos, nos cansamos e elas continuam aí. E nós precisamos